Ezequiel capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte. E te trarei aos montes de Israel. E, com um golpe, tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina. De toda espécie, e aos animais do campo, te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. E enviarei um fogo sobre Magog entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem, e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e acenderão o fogo, e queimarão as armas, e os escudos e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques. Mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram. E despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. E sucederá que, naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem. E ali sepultarão a Gog, e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Separarão que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem. Durante 7 meses farão esta busca. E os que percorrerem a terra qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porém ao lado. Um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amona, assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diz às aves de toda espécie e a todos os animais do campo. Ajuntai-vos e vinde e congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que ofereci por vós, um sacrifício grande, nos montes de Israel, e comei carne e bebeis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, e dos bodes, e dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embebedardes, do meu sacrifício que ofereci por vós. E, à minha mesa, fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu porei a minha glória entre os gentios. E todos os gentios verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões me houve com eles, e escondi deles a minha face. Portanto assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, e zelarei pelo meu santo nome. E levarão sobre si a sua vergonha, e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros em a sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 40. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. E, havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir. E estava em pé na porta. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido, anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. E havia um muro fora da casa, em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 covados, cada um dos quais tinha um côvado e um palmo, e ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente, e subiu pelos seus degraus.
Mediu o umbral da porta, 1 cana de largo, e o outro umbral, 1 cana de largo. E cada câmara tinha 1 cana de comprido, e 1 cana de largo, e o espaço entre os aposentos era de 5 covados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, por dentro, era de 1 cana. Também mediu o vestíbulo da porta, por dentro, 1 cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 covados, e os seus pilares, 2 covados, e este vestíbulo da porta, estava por dentro. As câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro. A mesma medida era a dos 3, também os pilares de um lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 covados, e o comprimento da porta, 13 covados. E o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado. E cada câmara tinha 6 covados de um lado e 6 covados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até ao telhado da outra, 25 covados de largo, porta contra porta. Fez também os pilares, de 60 covados, cada pilar, do átrio, em redor da porta. E, desde a face da porta da entrada até a face do vestíbulo da porta interior, havia 50 covados. Havia também janelas estreitas nas câmaras, e nos seus pilares, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam ao redor, na parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um pavimento que estava feito no átrio em redor, 30 câmaras havia naquele pavimento. E o pavimento do lado das portas era proporcional ao comprimento das portas, o pavimento estava mais baixo. E mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 covados, do lado do oriente e do norte. E, quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras eram 3 de um lado, e 3 do outro, e os seus pilares e os seus arcos eram da medida da primeira porta, 50 covados era o seu comprimento, e a largura 25 covados. E as suas janelas, e os seus arcos, e as suas palmeiras, eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e os seus arcos estavam diante dela. E a porta do átrio interior estava defronte da porta do norte bem como da do oriente, e mediu de porta a porta 100 covados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus arcos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos, como as outras janelas, 50 covados era o comprimento, e a largura 25 covados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus arcos estavam diante delas, e tinha palmeiras, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Ezequiel capítulo 40 versículos 27 a 49. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta, para o caminho do sul, 100 covados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, conforme estas medidas. E as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus arcos, o comprimento era de 50 covados, e a largura de 25 covados. E havia arcos em redor, o comprimento era de 25 covados, e a largura de 5 covados. E os seus arcos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior, para o caminho do oriente. E mediu a porta conforme estas medidas. E também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos, conforme estas medidas, e havia também janelas em redor dos seus arcos, o comprimento de 50 covados, e a largura de 25 covados. E os seus arcos estavam no átrio de fora, também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu conforme estas medidas. As suas câmaras, os seus pilares, e os seus arcos, também tinha janelas em redor, o comprimento era de 50 covados, e a largura de 25 covados. E os seus pilares estavam no átrio exterior, também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares das portas onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado, e 2 mesas do outro, para nelas se matar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e do outro lado, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de um lado, e 4 mesas do outro, aos lados da porta 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, o comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado, e sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E os ganchos de 1 palmo de comprimento estavam fixos por dentro em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro, que estava ao lado da porta do norte e olhava para o caminho do sul, uma estava ao lado da porta do oriente, e olhava para o caminho do norte.
E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda da casa. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor, dentre os filhos de Levi, para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 covados e a largura de 100 covados, um quadrado, e o altar estava diante da casa. Então me levou ao vestíbulo da casa, e mediu a cada pilar do vestíbulo, 5 covados de um lado, e 5 covados do outro, e a largura da porta, 3 covados de um lado, e 3 covados do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 covados, e a largura de 11 covados, e era por degraus, que se subia a ele, e havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Ezequiel capítulo 41. Então me levou ao templo, e mediu os pilares, 6 covados de largura de um lado, e 6 covados de largura do outro, que era a largura da tenda. E a largura da entrada, 10 covados, e os lados da entrada, 5 covados de um lado e 5 covados do outro. Também mediu o seu comprimento, de 40 covados, e a largura, de 20 covados. E entrou no interior, e mediu o pilar da entrada, 2 covados, e a entrada, 6 covados, e a largura da entrada, 7 covados. Também mediu o seu comprimento, 20 covados, e a largura, 20 covados, diante do templo, e disse-me: este é o Santo dos Santos. E mediu a parede da casa, 6 covados, e a largura das câmaras laterais, 4 covados, por todo o redor da casa. E as câmaras laterais estavam em 3 andares. Câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e elas entravam na parede que tocava na casa pelas câmaras laterais em redor, para prenderem nela, e não travavam na parede da casa. Havia maior largura nas câmaras laterais superiores. Porque o caracol da casa ia subindo muito alto por todo o redor da casa, por isso que a casa tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia mais alta pelo meio. E olhei para a altura da casa ao redor. E eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 covados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 covados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam por dentro. E entre as câmaras havia largura de 20 covados por todo o redor da casa. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte, e outra entrada para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 covados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, do lado do ocidente, da largura de 70 covados, e a parede do edifício de 5 covados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 covados. Assim mediu a casa, do comprimento de 100 covados, como também o lugar separado. E o edifício, e as suas paredes, 100 covados de comprimento. E a largura da frente da casa, e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, de 100 covados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado, que estava por detrás. E as suas galerias de uma e de outra parte, 100 covados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas, e as galerias em redor nos 3 andares, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor. E isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. No espaço em cima da porta, e até na casa, no seu interior e na parte de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado, assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. O altar de madeira era de 3 covados de altura, e o seu comprimento de 2 covados, os seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. E as portas tinham 2 folhas que viravam, 2 para uma porta e 2 para a outra. E nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas, e palmeiras, de um e de outro lado, pelos lados do vestíbulo, como também nas câmaras da casa e nas grossas través. Ezequiel capítulo 42. Depois disto fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do lugar separado, e que estavam defronte do edifício, do lado norte. Do comprimento de 100 covados, era a entrada do norte, e a largura era de 50 covados. Em frente dos 20 covados, que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 covados de largo, do lado de dentro, e um caminho de um côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte.
E as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que as de baixo e as do meio do edifício. Porque elas eram de 3 andares, e não tinham colunas como as colunas dos átrios, por isso desde o chão se iam estreitando, mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava de fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 covados de comprimento. Pois o comprimento das câmaras, que estavam no átrio exterior, era de 50 covados, e eis que defronte do templo havia 100 covados. Por baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o lado do oriente, diante do lugar separado, e diante do edifício, havia também câmaras. E o caminho que havia diante delas era da aparência das câmaras, que davam para o norte, conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme os seus padrões, e conforme as suas entradas. E conforme as portas das câmaras, que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho, isto é, do caminho em frente do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse, as câmaras do norte, e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas, em que os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, comerão as coisas mais santas, ali porão as coisas mais santas, e a oferta de manjar, a oferta pelo pecado. E a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E, acabando ele de medir a casa interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e a mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas, com a cana de medir, ao redor. Mediu o lado do norte, com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu também o lado do sul, com a cana de medir, 500 canas. Deu uma volta para o lado do ocidente, e mediu, com a cana de medir, 500 canas. Mediu pelos 4 lados, e havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento, e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Ezequiel capítulo 43. Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a visão que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou o meu espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim. E disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com suas prostituições. E com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. Pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, e meça o modelo. E, envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma. E todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte todo o seu contorno em redor será santíssimo, eis que está é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, em covados, o côvado é um côvado e um palmo. E o fundo será de um côvado de altura, e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno, de um palmo, e esta é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a armação inferior, 2 covados, e de largura um côvado. E desde a pequena armação até a grande, 4 covados, e a largura de um côvado. E o altar, de 4 covados, e desde o altar e para cima havia 4 pontas. E o altar terá 12 covados de comprimento, e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a armação, 14 covados de comprimento, e 14 de largura, nos seus 4 lados, e o contorno, ao redor dela, de meio côvado, e o fundo dela de um côvado, ao redor, e os seus degraus davam para o oriente. E disse-me, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estes são os estatutos do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para aspergirem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadoc, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus. Para me servirem, darás um bezerro, para oferta pelo pecado.
E tomarás do seu sangue, e o porás sobre as suas 4 pontas, e sobre os 4 cantos da armação, e no contorno ao redor, assim o purificarás e o espiarás. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado, e o queimará no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode, sem mancha, como oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como purificaram com o bezerro. E, acabando tu de purificá-lo, oferecerás um bezerro, sem mancha, e um carneiro do rebanho, sem mancha. E oferecê-los perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecê-los em holocausto ao Senhor. Por 7 dias prepararás, cada dia um bode como oferta pelo pecado, também prepararão um bezerro, e um carneiro do rebanho, sem mancha. Por 7 dias espiarão o altar, e o purificarão, e assim consagrar-se-ão. E, cumprindo eles estes dias, será que, ao 8º dia, e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus.